A gente vai direto para Nova York agora, porque começou a reunião do Conselho de Segurança da ONU e nesse momento o ministro das Relações Exteriores do Brasil está falando, o ministro Mauro Vieira, e a gente acompanha com tradução simultânea ao vivo nesta terça-feira. O senhor Lynn Hastings, coordenador especial para o processo de paz do Oriente Médio. Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator for the Occupied Palestinian Territory. Sendo assim decidido, It's so decided. De acordo com a regra 39 do Conselho de Segurança, eu também convido os seguintes participantes: Vossa Excelência, o Sr. Sheikh Niang, responsável pelo Comitê dos Direitos dos Povos Palestinos, o Sr. Olaf Skog, chefe da União Europeia para as Nações Unidas, e o Sr. Ahmed Abungaid, secretário-geral da Liga dos Estados Árabes. Eu também proponho convidar o arcebispo Gabriele Gaccia, observador permanente da Santa Sé, para participar da reunião, de acordo com as regras do Conselho. Sem nenhuma objeção, assim está decidido. O Conselho de Segurança vai começar, neste momento, em relação às considerações do item 2 da agenda. Eu passo a palavra ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Senhor Presidente, com sua previsão, eu gostaria de fazer uma pequena introdução ao Conselho de Segurança para falar da situação. Excelências, a situação no Oriente Médio está ficando mais difícil a cada momento. A guerra em Gaza arrisca aumentar em toda a região. A tensão está aumentando. Num momento crucial como este, é vital ser claro nos princípios, começando com os princípios fundamentais de respeitar e proteger civis. Eu condenei categoricamente os atos imprecedentes de terrorismo em Israel no último dia 7. Nada pode justificar a morte e o sequestro de civis ou o lançamento de projéteis contra alvos civis. Os reféns devem ser tratados de forma humana e libertados imediatamente. Eu falo sob a presença de membros de suas famílias. Excelências, é importante destacar que a ação do Hamas não aconteceu em um vácuo. O povo palestino passou por 66 anos de uma ocupação sufocante. Eles viram as terras deles serem sufocadas por assentamentos, por violência. A economia deles diminuiu, as casas foram destruídas. As esperanças de uma solução política para seus apelos desapareceram. Mas os líderes dos povos palestinos não podem apoiar o que o Hamas faz. E os políticos não podem justificar a punição coletiva ao povo palestino. Excelências, até a guerra tem regras. Todas as partes precisam respeitar as regras do direito internacional. As operações militares precisam proteger civis, respeitar hospitais, instalações das Nações Unidas que, neste momento, abrigam milhares de palestinos. O nível de casualidades civis e a destruição de bairros continuam aumentando e são gravemente alarmantes. Eu lamento a morte de colegas da Organização das Nações Unidas que morreram, membros que morreram em ataques aéreos em Gaza nas últimas 2 semanas. Eu
falo em direção à família deles. Eu condeno esse tipo de ataque e mortes similares. A proteção de civis é fundamental em qualquer conflito. Proteger civis não pode servir como civis que são escudos humanos. Os civis estão sendo evacuados ao sul, onde não há abrigos, não há água, não há alimentos. E o sul da faixa de Gaza continua sendo bombardeado. Estou gravemente preocupado com Para você que está no rádio, um rápido intervalo comercial, são 11 horas e 15 minutos. Não há nada acima da lei humanitária internacional. Excelências, felizmente, alguma ajuda humanitária tem chegado em Gaza, mas é apenas uma gota d'água em um oceano de necessidades. Aliado a isso, há necessidade de combustível na faixa de Gaza. Sem combustível, a ajuda humanitária não pode chegar. Os hospitais não terão energia elétrica, não haverá água. O povo de Gaza precisa de uma entrega contínua de ajuda humanitária para corresponder às enormes necessidades que eles possuem. Eu agradeço aos nossos colegas da ONU em Gaza que trabalham em situações muito difíceis e que arriscam suas vidas para entregar a ajuda àqueles que precisam. Eles são uma inspiração. Esse sofrimento épico indica que precisamos de uma imediata libertação dos reféns e um cessar-fogo urgente. Excelências, mesmo neste momento de grave perigo, nós não podemos perder de vista a necessidade de proteção civil e uma solução de dois estados. O povo palestino precisa ver o seu sonho legítimo de um Estado acontecer, de acordo com as leis internacionais e acordos antigos. Nós precisamos tratar da dignidade humana. A dignidade humana está sob um tsunami neste momento. Precisamos condenar o antissemitismo e a islamofobia. Senhor Presidente, hoje é o Dia das Nações Unidas, marcando 78 anos da entrada da Organização das Nações Unidas. Isso fala de um desenvolvimento sustentável de direitos humanos. Neste dia, nesta hora crítica, eu apelo a todos para abrir mão antes que a violência leve ainda mais vidas. Muito obrigado a todos. Muito bem, gente. Nós ouvimos então o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, dando o seu parecer aí, principalmente sobre a situação calamitosa em relação à ajuda humanitária e a situação também de funcionários da Organização das Nações Unidas. A gente vê também a participação do ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Mauro Vieira, nessa reunião que estava prevista para as 11 horas da manhã. Tem toda uma formalidade inicial. E a gente já viu aí esses dois primeiros discursos, tanto o do ministro brasileiro quanto o do secretário-geral. Agora, quem está falando, vou pedir ajuda para o nosso Fabricião. Quem que está falando aí, Fabrício, agora? A gente vai acompanhar aqui ao vivo mais esse discurso. A gente segue acompanhando essa reunião do Conselho de Segurança aqui da ONU. Isso inclui a segurança de famílias de membros, de funcionários da Organização das Nações Unidas em Gaza. Os ataques horríveis do Hamas no 7 de outubro e a resposta devastante de Israel em Gaza já levou muitas vidas de israelenses e palestinos. Como eu falei a este conselho na última semana, nós estamos diante de uma possibilidade imprecedente de escalonamento à região, que pode afetar a longo prazo as dinâmicas daquela área.
Na manhã de 7 de outubro, o Hamas lançou um ataque grave a Israel. Ataques sem precedentes. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora são 11 horas e 20 minutos. A gente está com uma transmissão ao vivo dessa reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, com participação do ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores. E aí eu vou bater um papo agora com o nosso Alexandre Ostroviec. Ô Ale, cadê o Ale? Coloca ele na tela para mim aqui, Mari, para a gente tentar entender, principalmente essa fala do Antônio Guterres lá da ONU. Eu não sei você, meu amigo, mas às vezes eu acho que esses caras estão vivendo num outro planeta. Porque os caras estão falando dessa coisa do cessar-fogo, precisamos de um cessar-fogo urgente, precisamos de um cessar-fogo. Só que assim, qual que é o contexto que está localizado ali no Oriente Médio? Como é que é possível um cessar-fogo dessa maneira? O que a Organização das Nações Unidas quer que Israel faça nesse momento? Interrompa tudo? Deixa exatamente tudo do jeito que está, os reféns da forma como estão em túneis, os terroristas ali localizados na faixa de Gaza, tomando conta do território. Que recado Israel vai dar para o mundo se houver um cessar-fogo agora? Exatamente, Paulo. Essa fala, em alguns aspectos, não tem nem pé nem cabeça, mas para isso a gente tem que entender que a ONU ela não é um órgão voltado para a justiça ou para as normas internacionais. A ONU é um órgão político. São cerca de 193 países, boa parte está no bloco influenciado por Rússia, por China, 22 são países árabes, outra dúzia são países islâmicos não árabes, você tem as pequenas nações africanas que dependem do petróleo, a grande maioria são países autoritários que acabam se alinhando com esse discurso. Essa fala do secretário-geral, ainda que tenha vários pontos positivos, ele reconhece que é um atentado terrorista, etc., ela é um absurdo, porque imagina o seguinte, se no seu bairro vem uma gangue de fanáticos, matam metade da população do seu bairro, levam reféns, mulheres, crianças, idosos, estão lá em bunkers com esses reféns, e alguém vai lá e fala, agora para cessar fogo geral. Não tem nem por onde começar. Talvez a posição americana é um pouco mais razoável de que se realmente o Hamas devolver todos os reféns, acabar de ter refém, não ter mais criança israelense, tem crianças de 3, 4 anos hoje em porões em Gaza, debaixo de arma. Acho que a gente perdeu o contato aqui com a Ale. Ale, vou pedir para a nossa produção refazer o teu áudio aqui e a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Ô Pepe, que perda de protagonismo da Organização das Nações Unidas, hein, meu amigo? Você não acha que os caras estão perdendo muito espaço por essa ausência de posição num momento tão trágico quanto esse? Ô Paulinho, o Conselho de Segurança da ONU, ele é o retrato do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Tem dois grandes blocos ali, a Rússia e a China de um lado, e a Inglaterra, os Estados Unidos e França do outro lado, né? Então, sempre teve esse conflito institucional interno, né? Desde a formação do Conselho de Segurança da ONU, né? Então, eu não vejo essa falta de consenso como algo absurdo em relação à ONU. Mas eu acho que, mesmo assim, né, é muita coisa você colocar frente a frente o Estado de Israel com a Palestina para discutir a questão do conflito e a questão da guerra. Isso não é pouca coisa. No momento de guerra, Israel e a Palestina conversando e dialogando sobre a questão da guerra. A gente sabe que chegar no consenso é difícil, mas isso é muito já, Paulinho. Então eu acho que é muito melhor ter a ONU dessa forma do que não ter nenhum tipo de estrutura mundial, global, para discutir assuntos da importância, como a importância que é a guerra no Oriente Médio. Muito bem. Mi, você me pediu? Então, eu acho que falta, às vezes, um pouco de pé no chão quando a gente fala sobre a ONU, né? A ONU, ela é um órgão importante, esse espaço de diplomacia, ele tem que ser validado, porém, de fato, está perdendo protagonismo, né? Eu acho que falta aquele senso de realidade, que é como é que se estabelece hoje um Estado palestino após um ataque do tamanho que foi no dia 7 de outubro, que vai garantir a segurança, porque
para ser criado um Estado palestino, ele não pode, de alguma forma, afetar a segurança do Estado de Israel. É a única forma que vai ter uma paz, né? Então, como é que a gente pode garantir que esse Estado vai eleger pessoas, ou enfim, políticos, lideranças que não vão ser terroristas, como uma vez se elegeu o Hamas, e como teve o Fatah também, que é super corrupto e cria vários problemas. Aí acho que a maior parte dos problemas, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, é muito pela corrupção das suas lideranças. E também vale destacar, né, de momentos antes que a ONU e outros grupos facilitaram acordos de paz em que foram oferecidos estados palestinos, em que sempre as lideranças palestinas disseram não, e Israel sempre aceitou. É muito bom para Israel que tenha um estado palestino, porque aí é uma guerra justa. Não fica essa guerra contra um grupo terrorista, e sim uma guerra entre dois países independentes, que aí cabem dentro de uma lei internacional. Hoje em dia, Israel está combatendo um grupo que não está dentro da lei, que comete inúmeros crimes de guerra e não tem que responder a essa organização. Então, é uma situação muito complicada falar hoje sobre um Estado palestino, sabendo que Israel, há poucas semanas atrás, estava fazendo um acordo de paz com a Arábia Saudita, queria resolver muitos problemas aí do Oriente Médio, né? Então, esse ataque em Israel também é uma forma de sabotar qualquer tipo de acordo de paz.